É isso aí. Crescente a nossa audiência e também a rejeição ao governo Lula. Essa é a nossa primeira notícia de hoje. Saiu hoje um levantamento feito pelo Paraná Pesquisas sobre a popularidade, a avaliação do governo Lula. E os números vão piorando. Mês a mês, o derretimento da popularidade do presidente e não deu outra. Foi o que aconteceu. Os índices de aprovação do governo caíram e a reprovação, que era de 40% na pesquisa anterior, agora está chegando perto dos 50%, está na casa dos 49%, superando a da aprovação. Então, são 49% dos brasileiros, segundo o levantamento, que rejeitam o governo, 46% que aprovam. A taxa dos que reprovam, a má avaliação do governo já está superando a avaliação positiva. Lembrando que, e isso é uma informação importante, o Paraná Pesquisas, que é o instituto responsável por esse levantamento, foi aquele que mais se aproximou do resultado da eleição presidencial de 2022, enquanto alguns institutos como o Datafolha e o Ibope, que tinha mudado de nome já na época, esses dois institutos, por exemplo, cravavam até vitória do Lula no primeiro turno, o Paraná Pesquisas foi mais fiel ao que foi o resultado apontado nas urnas. Com isso, quero te ouvir, Consta, sua análise sobre esses números e essa péssima notícia aí para o governo, aumenta aí a quantidade de brasileiros que não aprovam o que o Lula está fazendo. Exato, Brown, e não é para menos, né? Muita decepção para quem se iludiu, para quem ainda foi alienado a ponto de apostar, depois de 14 anos de experiência trágica, na mesma turma. Eu ia falar exatamente isso logo de cara, né? O Instituto Paraná Pesquisas é mais sério que os demais, que os concorrentes, que ninguém mais acredita muito, e mesmo assim ele se aproximou em relação aos outros do resultado final, mas ainda superestimando mais a esquerda e subestimando a direita, que é o que acontece com todos os institutos no país. Não sei se é alguma coisa de metodologia, se os entrevistados não dizem que vão votar na direita por vergonha de tanta pressão, eu não sei. O fato é que é o instituto que mais se aproximou e está mostrando um nível muito preocupante para o governo, para qualquer governo. Rejeição maior do que aprovação. Vamos lá, né? O governo Lula é importante lembrar que não apresentou um plano econômico. Então foi um cheque no escuro, apesar do que já tinha tido uma experiência recente de poder e que foi traumática. Terminou com o governo Dilma, que era uma continuação do governo Lula, inclusive com o mesmo ministro de Economia, o Guido Mantega, entregando uma queda de quase 10% do PIB, do Produto Interno Bruto, nos 2 últimos anos. E foi claramente o que, digamos assim, colaborou muito para o impeachment dela. Então, ele, sem apresentar o projeto, foi lá, não disse que ia mudar, que tinha aprendido com erros nem nada, mas alguns tucanos de mercado, a turma do Armínio Fraga, Helena Landau, Pércio Arida, João Moedo, Malan, Henrique Meirelles, olha, nome para burro. Eduardo Janetti não é de mercado, mas é um economista que era mais liberal. Todos eles embarcaram numa de que, por algum motivo, o Lula ia vir diferente, né? E, enquanto isso, uma ala do povão acreditou em chuva de picanha. É óbvio que, na melhor das hipóteses, foi um estelionato eleitoral, né? E, na mais provável delas, foi realmente uma negligência incrível de analistas, ignorando o que era o Lula e o PT e o que eles defendiam, né? Sempre defenderam um modelo obsoleto de intervenção estatal, de gastança, acham que os gastos públicos são investimento e não gasto, é um malabarismo, um truque semântico, não muda a realidade fiscal, né? Depreciam o papel do mercado, um dinossauro voraz, como disse o Lula. Então era óbvio que esse conjunto da obra ia produzir exatamente isso que a gente está vendo. A situação cada vez mais difícil para a dona de casa, para o trabalhador que vai lá no final do mês, tem que botar o dinheiro na mesa, a comida na mesa, está vendo que tudo está mais caro, que não está tendo chuva de picanha, né? Que o Lula está falando que é para se contentar com a abóbora mesmo, como se fosse carne, e por aí vai. E fora isso, todo o resto. A sensação de corrupção de volta às páginas da política, que tinham desaparecido durante o governo Bolsonaro, mesmo com todo o esforço da imprensa em depreciar o seu governo e o presidente, a questão de ter virado o Brasil um pária internacional, essa aproximação com o que há de mais radical, e, de novo, há aqui uma piora do quadro, mas não é novidade. Ninguém pode alegar surpresa do Lula ser um bajulador de tiranos. Ele defendeu a vida inteira o Fidel Castro, o Maduro e o Chaves. Então não é surpresa, mas talvez seja surpresa o tom,
né, e o Hamas, o Irã na história. E outro aspecto também é que o Lula voltou vingativo, absolutamente rancoroso, raivoso. Então, alguns também tentaram acreditar, por conta da Globo, do Estadão, que ele ia vir um Mandela pacificador. Né? E óbvio que isso não aconteceu. Ele veio com sede de vingança, ele tá com ódio exalando pelos poros. Então, junta tudo isso, e nós estamos ainda em menos de 1 ano e meio de desgoverno, já há essa sensação de perda total e de que a coisa só vai piorar, só vai degringolar. Então, é óbvio que as pessoas estão um pouquinho mais atentas, já estão rejeitando esse tipo de governo. E a tendência, na minha visão e na minha análise, Brown, é a coisa piorar, mas piorar rápido. E quando a gente fechar 2 anos de desgoverno, essa taxa de rejeição, se for medida por um instituto mais sério, vai bater aí 60%, porque é daí para baixo. A aprovação é governo ladeira abaixo. Então, me espanta quem acreditou que ia ser diferente disso, mas é aquela história, né? O tempo é amigo da razão.